Bem-vindo a mais uma aula do meu treinamento de Microsoft 365 Copilot. Hoje, inaugurando aí um novo módulo, transformei uma aula do módulo de Copilot para aplicativos Office, eu vou transformar num módulo à parte, porque temos bastante coisa para mostrar sobre o Microsoft 365 Copilot no Excel. Quero já começar mostrando para vocês aqui os pré-requisitos e configurações de licenciamento inicialmente e os requisitos técnicos para que você tenha aí tudo pronto para trabalhar com o Copilot no Excel, tá? Então, requisito, você precisa ter uma licença de Microsoft 365 Copilot completa. Seja ela uma licença apartada, que a gente chama, né? Um add-on, um add-in comercial, como alguns chamam, e aí eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente pode trabalhar com isso, tá? Por exemplo, isso aqui que vocês estão vendo, ó, que eu estou circulando, é justamente uma print da parte de licenças do Admin Center, do Microsoft 365 Admin Center. Então, quando você vai lá em faturas ou em produtos, você tem que ter contratado essa licença aqui, ó, Microsoft 365 Copilot. Não confunda com o Copilot gratuito para pessoa física ou com o Copilot pago para pessoa física, que tem o nome de Copilot Pro, tá? Não é o Copilot Pro. Ainda que seja pago, é para pessoa física, consumer, home user. Aqui é empresarial, é ambiente corporativo, com base em domínio, CNPJ. Então aqui você tem que comprar a licença adequada, tá? Então, por exemplo, quando você vai comprar direto com a Microsoft ou com uma revenda, por exemplo, com a Vision Share Tecnologia, que é revenda, né? Eu sou revenda oficial Microsoft, ou nós vamos te dar a sugestão da licença de Microsoft 365 Copilot Standalone, no caso essa minha aqui é, e também agora tem as licenças de Microsoft 365 com o Copilot embutido, que a gente chama assim, ó, Microsoft 365 Business Basic and Copilot Business, Microsoft 365 Business Standard, tá? Premium com o Copilot Business, que já é um Copilot completo, só que voltado para as licenças da família de pequenas e médias empresas. Por isso que tem a nomenclatura inicial de business, tá? Aí do outro lado nós temos as Enterprise, que é E3, E5, essas aí só comprando separado. E3, mais uma dessa de Microsoft 365 Copilot. Standalone, add-on, tá? E5, mais uma dessa aqui. Tem como comprar separado, no caso das licenças que são da família Business e não Enterprise? Tem. Você pode ter Business Basic, Standard, Premium, com essa aqui também. Só que eu não indico. Se você tiver a opção, eu indico que vocês façam junto, porque fica mais barato. Sempre fica mais barato quando está junto ali, tá? O 365 Copilot junto a Basic, Standard e Premium. Mas dá para comprar separado também, se for uma opção, uma preferência sua também dá, tá? Quando você tem a licença, pronto. Essa parte aqui de cima, check. Foi, tá? Se o botão do Copilot não aparecer na faixa Home, que é como aparecia anteriormente, lá na Ribbon, na faixa de opções, lá no finalzinho, na guia início, tinha lá o Copilot, tá? Se estiver aparecendo para você ainda desse jeito, alguma coisa acontece que o seu tenant está atrasado, ou o seu tenant ou o seu Office. Porque a Microsoft já remodelou isso e agora ela aparece aqui, olha só. Ó, tá vendo aqui? Aparece no canto inferior direito, tá? Perto do relógio do Windows, da área de notificações. A área de notificações vai estar aqui, ó, com o relógio do Windows, né? Canto inferior direito. Um bulletzinho, né? Um pop-up ali que você clica com o ícone do Copilot e aí já aparecem algumas opções ali. Tá vendo? Pesquisar com o Copilot, criar uma tabela com o Copilot, ensine-me algo sobre o Excel, né? Ele tem essa base da própria Microsoft, do Help, do KB da Microsoft, então ele vai conseguir te dar aulas de Excel ali também, é como se fosse no site do produto, ali no Help do produto, no suporte do produto, ok? Então você verifica a licença e verifica também a política, tá? Então duas coisas interessantes aqui. Interessantes não, não só interessantes, né? Importantes. Olha só, verificar o quê? Primeiro, licença, que é essa parte aqui de cima, tá? Que é justamente isso aqui que eu estou mostrando. Depois, verifica se existe alguma política administrativa no seu tenant. Ah, Casemiro, eu não sei o que é tenant, que você está falando muito tecniquez. Eu sei que você que está fazendo esse treinamento, você é um usuário base, um usuário de área, um comercial, um administrativo, enfim, você não é um TI.
tá? Mas pode ser que você que esteja fazendo esse treinamento seja tanto usuário quanto TI também. Aí você vai entender melhor essas partes mais técnicas que eu digo. Mas como eu sei que é um treinamento que é voltado para pessoas não técnicas, então aqui eu paro para explicar. Tenant é a mesma coisa que environment. Nossa, Casemiro, ajudou muito. Em inglês, né, mas traduzindo para o português é um ambiente, tá? Quando você tem ali uma conta de Microsoft 365, você tem um ambiente, um tenant, um inquilino, um environment, tudo a mesma coisa, vários nomes diferentes para a mesma coisa. Vamos para o concorrente, para vocês entenderem. Ah, eu tenho lá um espaço, e esse espaço é o environment, é o tenant, é o inquilino, é o ambiente, vamos falar ambiente que já é um nome português Brasil, fica mais fácil, tá? Por exemplo, do concorrente, Google Workspace, o antigo G Suite, e assim vai, Oracle, IBM, enfim, fabricante não importa, tá? Toda vez que você ver, ler, ouvir tenant, inquilino, inquilino é português de Portugal, tá? Environment, tá? Ou ambiente, é ambiente, tá? Fica mais fácil. Então, o que você tem que ver? Se você não for o próprio TI da empresa responsável por administrar questões do Microsoft 365, das soluções Microsoft, verifica com o seu TI. Fala, olha, eu pedi uma licença de Microsoft 365 Copilot, me disseram que já compraram, já atribuíram ao meu usuário, mas não está liberado ainda, não está aparecendo o Copilot no meu Excel. TI, abre um ticket, liga lá no ramal do TI. Vocês têm alguma política administrativa que ainda precisa configurar, habilitar ou desbloquear para que apareça no meu Office, para que apareça no meu Excel, tá? Então verifica isso. Check. O que mais? Uh, Copilot Chat básico tem acesso limitado. O que vem a ser o Copilot Chat básico? Eu já expliquei nas aulas anteriores desse treinamento, nos vídeos soltos que eu tenho no meu canal do YouTube, nas minhas playlists do YouTube, mas hoje todo ambiente Microsoft 365 tem Copilot básico, que é a parte de chat. Chat é a parte de GPT, é o conversacional. É você criar um prompt através desse prompt, né, que é uma linguagem humana, é um texto ali com dialeto humano, com verbo, com tudo que a gente conhece, como se fosse conversar com uma pessoa, tá? Com as flexões que a gente usa, não precisa ter nenhum conhecimento de linguagem de programação. Não, você faz uma pergunta como se estivesse perguntando para um ser humano, para um colega de trabalho. E a gente chama isso de prompt, né? Como já expliquei em aulas anteriores. Você faz a pergunta, ele vai devolver a resposta para você também em linguagem humana, facilitada, tá? Só que essa é a parte de chat do Copilot, empresarial, não empresarial. Além disso, ele tem outros módulos que fazem outros tipos de trabalho, não só chat conversacional. Mas você precisa entender que todo usuário do Microsoft 365, desde a licença Microsoft 365 Business Basic até a E5, tá? Eu não vou nem falar mais até a E5, que hoje a gente já tem a E7, que é inteligência artificial pura, pesada, hardcore ali, né? Vou começar a falar E7 agora porque a E7 é a mais completa, com foco em inteligência artificial e outras questões mais avançadas. Tem o Copilot Chat. Ah, o Copilot Chat, a parte de chat do Copilot geral, de um usuário com licença completa, como esta aqui de Microsoft 365 Copilot Add-on, ou dentro de uma business, né? É o mesmo chat? Também não é o mesmo chat. O chat do pagante é bem mais avançado, tem menos limitações, ele deixa você trabalhar mais tokens, mais prompts, mais sessões de chats, né? Ele vai além, ele é mais avançado. Mas esse chat que é liberado para todo mundo gratuitamente é ali uma experimentação para que o usuário consiga entender, conhecer o que é essa inteligência artificial chamada Microsoft Copilot, Microsoft 365 Copilot, e aí sim identificar, caramba, eu vou precisar disso aqui, hein? Eu fiz ali um teste com esse tal de Copilot, nossa, minha produtividade deu uma alavancada, porque ele economizou tempo, ele automatizou algumas operações, e aí é nesse momento que o usuário vai falar, ei TI, eu acho que eu vou precisar de uma licença completa de Copilot. Esse camarada vai me ajudar bastante aqui no meu workload, aqui, né, nos meus workflows e tudo mais. Mas todo usuário tem, tá? E aí você tem a experiência completa de quem tem a licença completa, que exige uma licença paga. Então, deixando bem claro aí, funcionalidades avançadas, limites a mais e, por exemplo, exclusividades de um Copilot dentro do Excel somente com a licença paga, tá bom? Requisito de licenciamento. Vamos para o próximo item. Requisitos de arquivo. Então você precisa trabalhar com arquivos, no caso do Excel, tá?
esse módulo, essa aula e o módulo que essa aula vai estar inserida aqui é de Excel. Então, eu vou falar das extensões, né? O Excel tem vários tipos de extensões com as quais ele trabalha, mas ele vai conseguir ter o Copilot trabalhando ali junto se o arquivo for XLSX, que é o padrão do Microsoft Excel, tá? Desde a versão 2007 aí, época de Windows Vista, tá? XLSB ou XLSM. Ah, e o XLS padrão lá da época do Windows XP? Não tem total compatibilidade. Tem alguma possibilidade, mas vai te bloquear bastante, porque o arquivo é da época de Windows XP, né? Então eu recomendo que você trabalhe com as extensões mais recentes. Armazenamento. Então a gente ainda tem aí, né? Eu ainda indico fortemente que você mantenha suas pastas de trabalho do Excel. Vamos lembrar que planilha é aquilo que está dentro da pasta de trabalho. São as sheets, são as guias, as abas, as planilhas, né? A pasta de trabalho do Excel, né, o arquivo ponto, vamos pegar um, dois, três ali, tá? XLSX, ele tem que estar salvo numa nuvem Microsoft, tá? Ou OneDrive for Business ou SharePoint, com o recurso de autossalvamento habilitado, para poder ele salvar automaticamente se comportando como se fosse o Excel online, né? Que você não precisa se preocupar com disquete. Nem tem disquete no Office Online, no Excel Online, Word Online, PowerPoint Online, porque tudo que você faz, até um espaço que você dá no Backspace, ele já salva imediatamente, instantaneamente, tá? Se você liga o autosalvar, o autosalvamento no Excel Desktop, que é aquele instalado em máquina, seja Windows ou Mac, aí ele se comporta como o Excel Online, como o Office Online. Também, qualquer alteração que seja feita, ele salva. Ele gera uma sessão e vai gerando o tal do versionamento, que eu tenho trazido também essas aulas para os meus treinamentos. Tá? Então, se você quiser total compatibilidade, mantenha o arquivo hospedado em uma nuvem Microsoft, OneDrive, biblioteca de documento do SharePoint, tá? Contudo, existe aí, tá? A Microsoft ela está expandindo o suporte do Copilot para cenários além da nuvem. Então, você pode acompanhar o roadmap da Microsoft, tá? E as atualizações sobre o produto, tanto Copilot quanto o Excel, para poder ver como é que isso vai evoluir, né? Se a gente vai ter aí igual compatibilidade, um arquivo estando local, C2 pontos, e um arquivo estando hospedado, HTTPS. Por enquanto, ela está liberando algumas operações possíveis para você fazer local, mas não todas, tá? A gente pode até comentar um pouquinho sobre elas. O ideal é que você mantenha essas pastas de trabalho do Excel, suas planilhas do Excel, salvas e hospedadas em nuvem, tá? Por exemplo, o editar com o Copilot, que é um recurso novo que já chegou, suporta arquivos locais no Windows e no Mac, workbooks modernos. O que são workbooks modernos? XLSX, XLSB, XLSM. Não trabalhe com XLS ou outra extensão mais antiga, tá? E para a questão de dados, o ideal é que você tenha sempre na sua pasta de trabalho, na sua sheet, que é a guia que está lá embaixo, a planilha, a plan 1, plan 2, né, se for para o inglês, você tenha a table, a tabela. É importante você ter isso, tá? Formatar como tabela, que é quando você dá um Ctrl T e você diz aonde que estão os dados ali, tá? É a melhor prática ainda, porque você tem ali os intervalos, né? Se você não tem a tabela, o que ele vai levar em consideração, ele até pode trabalhar, mas aí fica mais errôneo, fica menos assertivo, tá? Porque você tem os intervalos com cabeçalho único que também são suportados. Mas quer ter certeza que vai dar certo? Já mantém a tabela dentro da planilha, né? Já cria ali, porque daí ele vai delimitar aonde estão os dados e já vai entregar para o Copilot certinho. Até onde tem linha com dado fatual e até onde tem coluna com filtro fatual, ok? Então assim, ó, só para a gente comentar um pouquinho mais sobre as capacidades de arquivos locais com o Copilot no Excel. Quando você está trabalhando com dados no Excel e que você tem ações diretas em cima dos dados, na tabela, na planilha, você tem que ter isso aí salvo em nuvem, porque por enquanto nesse nível de trabalho com o Copilot no Excel, somente com arquivos hospedados. Então, um pouco de limitações que eu posso conversar aqui com vocês, tá? Não há suporte completo igual à nuvem, porque o Copilot ainda é fortemente baseado no Microsoft Graph, e o Microsoft Graph é um componente de nuvem, é um componente do Microsoft 365, do back-end e não do front-end, tá?
Isso está onde? Aonde que reside o Microsoft Graph? Bem, nos produtos da Microsoft, nos servidores, nos serviços do Microsoft Online Services, tá? Tanto está no Exchange, que é o servidor de correio, quanto quando a gente fala de GED, gestão eletrônica documental, está no OneDrive, está no SharePoint, tá? Isso vai impactar, por exemplo, o tal do grounding, web grounding, que é a aterrissagem do contexto organizacional. Então, sugestões do Copilot baseadas em e-mail, chat, né, que ele faz esse apanhado, consegue entender as relações entre os dados, pessoas, assuntos, é no servidor, é no serviço, tá? Então, por enquanto, isso não existe no arquivo local. Então, para traduzir, local funciona para edição do arquivo aberto e na nuvem melhora muito para contexto e inteligência. O trabalho é muito melhor. O Copilot consegue fazer muito mais coisas numa planilha, numa pasta de trabalho do Excel que está hospedada. Mas para a caráter de teste, né, a nível de teste, é bom você fazer os seus labs aí, seus testes, tá? Eu recomendo, inclusive. Vamos para alguns cenários em que o local ele não funciona tão bem, tá? Então, o suporte inicial ele cobre o quê? Edição de arquivo aberto. Abrir uma planilha dentro daquele primeiro escopo que eu falei para você, ainda que seja local, XLSX, XLSB ou XLSM, você consegue trabalhar com algumas coisas do Copilot ali, tá? Só que ele ainda pode ser limitado quando você abre ele local, C2 pontos. Eu não vou falar mais HD, que HD é muito antigo, né? Hoje é SSD, os dispositivos de armazenamento. Então, o que não vai funcionar tão bem? Por não estar hospedado o arquivo. Prompts que dependem de contexto organizacional, análise cruzando múltiplos arquivos, recursos que existem em indexação no Graph. Poxa, a gente perde ali funcionalidades bem interessantes. Então vamos hospedar, né, se você quiser um trabalho mais completo. Muito importante dizer que formatos antigos continuam fora. Aí não tem suporte nenhum, nem local nem hospedado. XLS, CSV, tá? São arquivos mais antigos, extensões bem mais antigas, tá? Que não são compatíveis nem online nem hospedado, para ter Copilot lá dentro, tá? Aí pode surgir uma dúvida. Ah, Casemiro, quer dizer então que o Word e o PowerPoint também pode ter Copilot agindo sobre arquivos, né? DocX, PPTX e outras extensões que também são novas. Do mesmo jeito que o Excel? Não. Quem iniciou com isso foi o Excel. O Excel que inaugurou alguma coisa de Copilot em arquivos locais, tá? Por enquanto, Word e PowerPoint não têm essas funcionalidades. Word e PowerPoint, arquivos que do Microsoft Word e do Microsoft PowerPoint, vamos pegar as extensões padrões aí e mais novas, que é a .docx do Word e a .pptx do PowerPoint, de apresentações PowerPoint, tem que estar hospedado, tá? Por enquanto é só o Excel que alguma coisa já começa a funcionar local. Então a gente tem aqui uma estratégia de cloud first, né? Primeiro na nuvem, depois, por uma questão de contingência, você faz alguma coisa local, com o que está aceitando ainda hoje fazer local. Então, funciona localmente, mas entrega um valor máximo quando está hospedado no Microsoft 365. E uma breve explicação para vocês agora sobre a parte de dados, tá? Já eu passei sobre cada um, mas eu dei só uma introdução. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais, tá? Por que que a gente precisa, né? É fortemente indicado para trabalhar com Copilot no Excel que os dados estejam formatados como uma tabela. Então é assim, ó, quando você formata os dados como uma tabela, o Excel passa a enxergar aquele conjunto de dados como uma estrutura mais inteligente, que foi o que eu comentei. Ele sabe aonde começa os dados, aonde termina, quais são os cabeçalhos e como as colunas se relacionam entre si. O Copilot usa exatamente essa estrutura para entender o que você quer quando você faz uma pergunta. Ora, o que é uma matriz tabela? O que é uma tabela dinâmica? Gente, tudo começa na tabela. É a tabela que vai mapear o eixo X e o eixo Y para poder fazer os possíveis cruzamentos de dados, filtros, concatenações, slicers, né, que são recursos do Excel para filtros aí e manipulação de dados. Sem a tabela, o Copilot precisa meio que adivinhar os limites dos seus dados, onde começa, onde termina. E isso aumenta a chance dele interpretar errado. Principalmente quando sua tabela ela não tem uma formatação boa. Você copiou e colou de algum lugar, veio com formatação quebrada, veio com HTML a mais, fontes gigantes, sem delimitação do que é coluna e do que é uma coluna que você juntou numa célula só, que não é legal para fazer BI, né, quando você faz isso. Transforma duas colunas em uma coluna só, né, duas células ali, A e B numa célula só. Faz um merge ali, né, um merge. E tudo isso vai atrapalhar o entendimento tanto do próprio Excel quanto do Copilot, que eles compartilham instruções entre si para poder fazer o trabalho dele de análise, de identificação de dados e de análise, tá?
Com a tabela formatada, tudo fica mais preciso. As fórmulas geradas expandem automaticamente, que é muito bom. Você pede para o Copilot montar uma forma para você, pedindo uma ação, e ele mesmo vai criando uma próxima coluna com os dados já todos ali, ó, formatados, com as fórmulas em cada uma das células, em muito mais rápido do que você mesmo ir lá e colocar, criar a coluna, colocar a primeira função na primeira linha da coluna, e aí sim depois copiar para toda a coluna até onde tiver dado na delimitação de dado ali. Os filtros funcionam corretamente, né, com a tabela, e o Copilot consegue referenciar colunas pelo nome, não só pela letra da coluna, o que é muito bom. Ele consegue identificar que a coluna B, ali estão os vendedores, e que aquilo ali é a dimensão vendedor. Para quem trabalha com Power BI, ClickView, Tableau, enfim, Business Intelligence, sabe esse conceito que é importantíssimo para análise de dados. Eixo X e eixo Y, né? Tabelas fato e tabelas dimensão ou dimensionais, ok? Não se preocupe que tudo isso que eu estou trazendo para vocês de informação teórica, essa é uma parte número 1 do treinamento, desta aula, inclusive, nós teremos uma parte número 2 só para a gente fazer a prática. Toda prática tem que ter uma teoria. A gente tem que ter embasamento teórico para poder a gente saber o que a gente está tentando executar, de fazer laboratório, de testar na parte prática, tá? Então fique tranquilo que a gente vai ter a parte prática, a parte número 2 ainda desta aula, tá? Falando de Excel aí, né? Que é a aula introdutória, porque na verdade, Excel no Copilot no Excel, a gente vai ter um módulo aqui separado só para Copilot no Excel. Então, respondendo aí e finalizando esse entendimento, tá? Sim, o Copilot ele aceita intervalos como a única linha de cabeçalho, que é quando não tem tabela, tá? A planilha pura ali. No topo, quando é a primeira linha da sua planilha, tá? E a Microsoft ela expande esse suporte, mas a tabela formal ainda é melhor prática porque garante consistência, evita erros de referência e aproveita 100% das capacidades do Copilot, tá? Do mesmo jeito que é muito melhor estar hospedado hoje um arquivo, é muito melhor ter tabela na sua planilha, tá bom? Siga as recomendações que dará bem mais certo para você. Você terá menos trabalho, você não terá os erros que as opções menos recomendadas trazem e acabam apresentando, tá? Então vale o hábito aí de você sempre aplicar o Ctrl T antes de começar qualquer trabalho do Copilot no Excel. Olá, como abrir o Copilot, né? Já demos um spoiler aí. Então a gente tem aqui usar a apontadora laser nesse caso. Olha lá, a gente tem aqui ó, o ícone do Copilot, bem no canto inferior direito aqui, ó, perto de onde você faz zoom na planilha, tá? Ou modifica aqui os métodos, os modos de visualização, perto da área de notificações do Windows, do relógio do Windows, que fica bem aqui embaixo, ok? Clicou aqui, ele já mostra 3 opçõezinhas aqui, isso pode mudar com o tempo, a Microsoft sempre atualiza seus produtos, tá? E clicando no ícone, no botãozinho no pop-up, ele vai abrir essa barra lateral direita, tá? Que é bem comum no Office, tudo que é propriedade no Office abre uma barra lateral direita, né? Nesse caso será a barra do Copilot, tá vendo? Então você tem alguns ícones iniciais, nós aprenderemos sobre todos, aqui eu vou passar sobre cada um, não vai ficar nada de fora, tá? Vamos editar sua pasta de trabalho, você que já é o Copilot do Excel, que ele é um especialista, ele sabe que ele é o Copilot do Excel, não é o Copilot geralzão do 365, tá? Já começa a conversar com você, né, te convidar a trabalhar com ele. Então aqui você tem o tal do permitir edição, que é assunto ainda para esta aula, tá? A caixa de prompt, onde você vai colocar seu prompt. Aqui você ainda vai trabalhar com adição de prints, imagens, documentos, né? Referências. Aqui você tem conectores, tá? Vamos falar sobre cada um deles. E aqui, a mesma coisa que ele oferece aqui, ele faz outras ofertas aqui também, ó, tá? Você quer, de repente, coletar, pesquisas para o meu projeto, pro seu, no caso, ele fala meu no texto, mas seria o seu ali, né? Porque isso aqui é uma ordem, é um prompt, então vai virar um prompt para o Copilot, tem que falar como se fosse você falando com o Copilot. Aí ele já coloca pronto ali para você. Construa para mim uma tabela com aparência limpa e profissional, tá vendo? São possibilidades que você já pode, inclusive, falar, não, é justamente isso que eu quero, eu não vou nem digitar o prompt, já vou aceitar essa gestão dele aqui, tá? Ensine-me algo sobre o Excel. E aqui embaixo, olha que interessante, está dizendo que vem do Microsoft 365 Copilot Premium. Nossa, nomenclatura nova Premium, o que quer dizer? Quer dizer que é a licença paga, não é aquela gratuita, aquela casquinha inicial, tá? Que a Microsoft deixa você usar para chat. E um chat também mais limitado, até certo ponto. Não é o chat mais completo, com mais capacidades de prompts.
tokens, sessões de chat, que vai entregar numa licença que ela hoje está chamando de Premium, tá? Que é o Microsoft 365 Copilot pago, completo, aquele add-on que eu comentei com vocês, tá? Se você falar Premium, a gente já sabe que é esse, tá? Este Premium também pode ser o Copilot embutido em licenças da família de pequenas empresas, a Small Business. Então pode vir dentro de um Microsoft 365 Business Basic com Copilot Business, Microsoft 365 Business Standard com Copilot Business e Microsoft 365 Business Premium com Copilot Business. Ele também será o Premium, mas ele é um Premium Small Business, não é igual ao Premium que eu tenho na minha E5, que é apartado e é Enterprise, tá? Então, Premium Small Business, Premium Enterprise. No Small Business, junto da licença do Microsoft 365 ou apartado, e nas Enterprises, apartado por enquanto, tá? Somente completão separado Enterprise. Eu sei que é difícil muitas vezes entender o licenciamento, mas isso é prática. Se você for a todo momento tentando entender, vendo as opções, comparando de novo, logo logo você consegue identificar muito facilmente, tá? É prática mesmo. Muito bem, modos de uso, modo chat, padrão, conversacional, prompt. Você tem que ser um prompteiro hoje, né, para atuar bem com as inteligências artificiais, não só da Microsoft, todas as de mercado, tá? Faça perguntas e receba respostas sem alterar o workbook. O workbook é a planilha, é a pasta de trabalho, é o material do Excel que está ali, tá? No modo chat padrão do Copilot para Excel, você faz perguntas para os dados que já estão nas planilhas ou na planilha única que você tem ali dentro da sua pasta de trabalho do Excel. E ele vai responder. Se de repente você tem uma tabela ali que está mostrando vendas, valores de vendas, aí você tem a coluna de lojas, de vendedores, que são as categorias, as dimensões daquelas vendas, para saber em que loja que foi vendida, em que região a loja está, qual é o gerente regional daquela loja, qual foi o vendedor, qual era a meta, qual era a tabela de preço. Cada dado desse é uma dimensão de venda. E a tabela em si, transacional, em que as vendas vão acontecendo, é a tabela fato, certo? Se esses dados já estão na sua planilha, com tabela ou sem, na sua pasta de trabalho do Excel, você vai usar o modo de somente chat, que é este aqui. Ó, modo somente chat. O Copilot responderá apenas ao chat, ou seja, as perguntas que você fizer no prompt ali. Não vai mexer nos dados, não vai alterar o que está na planilha, mas tem o módulo de permitir edição, que é um módulo novo, relativamente novo, olha lá. Ele não só responde perguntas que você faz para os dados, mas ele vai modificar, ele vai criar no próprio dado, na própria planilha, na própria tabela, na própria pasta do Excel, tá vendo? O Copilot pode editar seu documento diretamente. Aqui, ó. Copilot executa ações diretas no workbook, ativada por padrão, no painel ou via permitir edição, tá? Observação, o usuário pode alternar entre os dois modos a qualquer momento, é bem fácil, é só uma chavinha ali, um change rapidinho que você faz. Resumindo, o que o Copilot pode fazer no Excel? Vamos lá. Vamos dando check aqui, ó, tá? Importação e preparação de dados. E a gente vai ter um exemplo de cada um desses aqui para a gente fazer. Cada um vai virar uma aula, tá? De cabo a rabo, do zero ao domínio daquele tipo de funcionalidade, daquele tipo de operação que o Copilot pode fazer no Excel, tá? Análise em linguagem natural. A linguagem natural é aquela que todo prompt hoje tem com as inteligências artificiais, com as IAs. Você pergunta como se estivesse, você conversa como se estivesse conversando com um colega de trabalho, uma pessoa humana, e ele vai interpretar, né? A inteligência artificial vai interpretar aquele prompt com a sua linguagem de máquina técnica, zeros e uns, binário, né? E vai trazer de volta transliterando novamente para uma linguagem humana, compreensível, linguagem natural, ok? Fórmulas inteligentes. Eu estou falando de fórmulas que vão além da fórmula soma, média, que já são tradicionais. Não é que essas fórmulas são burras, não é isso, né? Comparando aí. Mas é que existem fórmulas mais inteligentes que fazem trabalhos muito mais complexos, tá? E o Copilot já consegue utilizar esse tipo de fórmula que vai além, tá? Formatação, filtro e organização por inteligência artificial, visualizações e relatórios por inteligência artificial, editar com o Copilot, que também é chamado de Agent Mode ou modo agente, que entrou agora na GA de abril de 2026. Não falei que é novidade?
Por isso que aparece o change rápido do slide anterior que eu falei para vocês. Modo chat, apenas consulta, apenas perguntas para obter respostas para o Copilot para o Excel, e modo de edição, modo agent, né, de agente. Funcionalidade de contexto externo, opa, trazendo aí cenários com contextos externos, dados, informações, conexões com plataformas, aplicações e dados externos, tá? E outros recursos avançados que já estão aí sendo desenvolvidos e aplicados para a gente testar e utilizar e amadurecer cada vez mais no produto Excel mais Copilot, ok? Então veremos tudo isso. Isso é o resumo da nossa aula. O que eu falei até o slide anterior foi apenas uma introdução para você, tá? É uma aula bem completa. Ainda que esta é a parte 1 de uma aula introdutória. É que tem material pra caramba mesmo pra gente aprender aqui no treinamento, tá? Vamos lá. Primeiro, importação e preparação de dados. Aqui você vai aprender a importar os dados da internet, da web como um todo, uma tabela que esteja na internet, por exemplo. Isso hoje o Power BI faz, né? Ou o módulo de Power Query, para quem já manja aí de Power BI, de BI Microsoft, de Dataverse, de Power Platform, tá? Ou das concorrentes aí, né? Tableau, ClickView de mercado. Sabe que é possível trazer, por exemplo, uma tabela que é pública na internet, transformar numa base de dados aqui, numa plotagem de dados através do Power Query, do editor de consultas, tá? Então, assim, casado com inteligência artificial, você não precisa mais clicar em botão para puxar a fonte. Você pede para a inteligência artificial. Ela aciona o mecanismo de importação e faz para você. Você só prompteia, você só conversa, você só pede, tá? Para a inteligência artificial. Então, isso evoluiu. O que já era bom ficou melhor, né? O melhor dos dois mundos ali que a gente fala. Ou comunicações da organização, que é web grounding para dentro, Microsoft Graph, tecido conjuntivo, cérebro dos dados da operação do Microsoft 365. Reuniões, e-mails, arquivos, dados no geral, ok? Ajuda a formatar dados como tabela estruturada, até ele vai te ajudar também. Você não se lembrou de transformar em tabela? Ele mesmo pode transformar para você. Você pode partir daí. Ao invés de começar a pedir alguma formatação, algum filtro, alguma geração, né? Porque inteligências artificiais elas são generativas, você pede primeiro para limpar, para organizar, para transformar em tabela, que é um dos passos que você pode fazer aí, pode querer fazer. Preparação e limpeza de dados via sugestões, olha lá. Continua um trabalho de sanitização na sua tabela, porque você pode pegar uma tabela que é comum você importar de ERP, CRM, sistemas diversos. E muitas vezes, quando esses sistemas fazem a sua exportação e você vai abrir esse arquivo, está tudo bagunçado, não tem delimitação, não sabe se vai delimitar por ponto e vírgula, por espaço, colunamento, tá? Então ele faz esse trabalho aí para você. Vamos lá. Textinho aqui que é importante, tá? O Copilot no Excel ele consegue ajudar a trazer dados de fora da sua planilha diretamente para dentro. Você pode pedir, por exemplo, para importar uma tabela de um site da web, buscar um arquivo salvo no OneDrive ou em bibliotecas de documento do SharePoint, ou até puxar informações de comunicações internas da sua organização, como e-mail, reuniões. Acabei de tentar explicar isso resumidamente, né? Quando o contexto de trabalho estiver habilitado pelo administrador, tem que estar, a parte de work de contexto de trabalho tem que estar habilitado ali para o seu Copilot, tá? Na prática corporativa, isso é muito útil quando você precisa consolidar dados que estão espalhados em fontes diferentes, sem precisar abrir cada arquivo, cada dado manualmente. Qualquer arquivo do OneDrive funciona? A resposta é: o arquivo precisa estar em um local que você tenha acesso, é claro. Você não pode pegar um arquivo como base de consulta para um trabalho do Copilot no Excel, sendo que você não tem direito a acessar aquele arquivo, não é teu, não foi você que criou. E nem compartilharam com você, não querem compartilhar com você dentro da organização por algum motivo. Você vai forçar a barra? Não pode. LGPD, segurança, conformidade, governança de dados, tá? Arquivos com rótulos de confidencialidade, que também podem ser configurados assim pela organização, pela parte de segurança da organização, TI basicamente, eles podem ter limitações. Então não adianta querer pegar um arquivo lá que o TI ou o departamento ele colocou como confidencial, altamente restrito. Você não vai conseguir ter acesso a toda a estrutura daquele arquivo porque ele é restrito. Então não adianta querer que o Copilot para Excel use um arquivo como esse como base. Você não vai ter o mesmo resultado, como se fosse um arquivo que você tem total acesso, ou acesso leitura pelo menos, tá? Mas que não tenha restrição de parte dos dados que estão naquele arquivo, tá?
Isso é especialmente útil quando uma pessoa recebe uma planilha de outro sistema, como eu falei para vocês, ó, RP, exportação em CSV, que é muito comum e que vem com formatação bagunçada. Em vez de ajustar manualmente, o Copilot pode ajudar a preparar o terreno antes de qualquer análise. Como é que você vai começar a fazer um trabalho de análise, de criação, de formatação, sem as coisas estarem organizadas, né? Então, o ideal é você fazer essa sanitização antes, né? Organização, estruturar a tabela corretamente, deixar ela formatada no básico, que é eixo X, eixo Y, ali, colunas e linhas, né? E aí depois começar a aplicar a tabela para ficar mais inteligente, o cruzamento de informações. E aí sim você ir evoluindo no seu trabalho e aí depois fazer as análises, quando isso aí estiver pronto, tá? Você pode pedir, por exemplo, identifique células em branco na coluna de status. Então, imagina que você tem uma coluna de status e que você tem status em branco. Status em branco serve para alguma coisa? Acredito que não. Se você tem uma coluna de status para alguma coisa na vida, você quer filtrar pelo status A, B e C, 1, 2, 3, amarelo, roxo, preto. Mas não em branco. Em branco é falha, é esquecimento, é alguém não fez o seu trabalho, né? Então vamos corrigir isso antes, entender por que está em branco. Ah, na verdade, todos que estão em branco na verdade, o status XPTO. Poxa, mas eu vou ter que olhar cada um deles ou filtrar na mão para depois pintar ou preencher o valor que precisa preencher. Pede para a inteligência artificial, que ela faz em um clique só, tá? O Copilot aponta os problemas e sugere como corrigi-los. Ponto importante para reforçar: limpeza de dados é uma das etapas que mais consomem tempo no dia a dia corporativo. Você acha que o tempo que você vai economizar utilizando o Copilot no Excel é já fazendo as análises, a parte generativa? Não. Ele vai te ajudar a economizar mais tempo ainda na sanitização, na organização, na estruturação da sua tabela, dos seus dados, da sua planilha, da sua pasta de trabalho, tá? Então o Copilot ele ajuda muito bem nessa fase também. Antes mesmo de começar a sua análise, ele costuma surpreender bastante. Olha lá. Próximo ponto. Análise em linguagem natural. Fazer perguntas sobre a planilha em linguagem natural. Tendências, outliers, correções e resumos. O que a gente tem? Agora a gente vai separando por tópico aqui, tá? O que a gente tem para falar sobre isso? Fazer perguntas sobre a planilha em linguagem natural. Esta é uma funcionalidade mais impactante para quem nunca usou o Copilot no Excel. Em vez de precisar saber qual fórmula usar ou como montar uma tabela dinâmica, que você tem que aprender para mexer bem no Excel, o usuário simplesmente digita uma pergunta como faria para um colega de trabalho. Copilot, como é que eu faço para cruzar esses dados de lojas com os vendedores? Ele vai te ensinar. O Copilot acaba sendo no Excel, nesses cenários aqui, um professor, um instrutor como eu estou sendo para você agora, né? Você consegue aprender com o Copilot, inclusive, a coisas que você ainda não conhece no Excel, operações que você ainda não conhece no Excel. Por exemplo, você pode perguntar: qual produto teve a maior queda de margem nos últimos 3 meses? Você tem tabela bruta, você tem venda a venda, você não tem o agrupamento mensal. Você teria que criar uma fórmula para fazer isso, você teria que aplicar uma tabela ou depois uma tabela dinâmica para poder cruzar as informações e aí obter os quadrantes ali, ou semanal, ou mensal, ou anual, ou por quarter, quinzena, certo? Outro exemplo. Existe alguma correlação entre o custo de frete e a região da entrega? Essa é uma pergunta mais fechada. De fato, ele vai analisar todo o conjunto de dados para conseguir te responder. Vai conseguir te responder. O Copilot, ele lê os dados, interpreta a pergunta e desenvolve uma resposta. Seja em texto, ele pode te responder em gráfico também, lá no chatzinho, antes de aplicar, né? Se for só o modo chat, se for o modo de edição, ele vai já te responder e vai te dar a opção: quer inserir essa tabelinha lá? Quer inserir essa tabela dinâmica? Quer inserir esse gráfico lá? Essa caixinha de texto que seja para complementar a sua análise no Excel, tá? Ponto importante é que quanto mais específica for a pergunta, né, o prompt que você usa, melhor a resposta. Se você fizer uma pergunta vaga como "me fale sobre os dados", que pergunta vaga, né? Vaguíssima ela. O resultado vai ser bem genérico. Ele pode inclusive te apresentar um dado que não é exatamente o que você estava buscando. Mas quem mandou você fazer uma pergunta tão genérica, tão vaga, tão superficial, tá? Ensine quem? O Copilot para Excel a perguntar, a responder, né, com os contextos que você pergunta. Então, período, métrica, comparação, você vai fechando o formato da resposta que você quer, tá? Ponto 2. Retorna respostas como gráficos, pivot tables, resumos textuais ou destaques visuais.
O Copilot não só responde em texto, que é o padrão, ele vai te responder muito em texto ali no chatzinho. Dependendo do que você pergunta, como você está no Excel, é o Copilot para Excel, ele escolhe o formato mais adequado para essa resposta. Se você pede, por exemplo, uma comparação entre regiões, ele pode devolver um gráfico de barras. Se você pede um resumo geral, ele descreve um parágrafo executivo. Se você quer ver os dados agrupados, ele cria uma tabela dinâmica que você pode até inserir na sua planilha, na sua tabela, na sua pasta de trabalho de Excel, essa tabela, esse gráfico, como eu já falei. Essa versatilidade do Copilot para Excel é o que diferencia o Copilot de uma fórmula comum que você pode trabalhar ali dentro da planilha. Ele decide o melhor formato para comunicar o resultado. Isso aqui traduz esse ponto segundo aqui para gente. O Copilot para Excel consegue decidir o melhor formato para comunicar o resultado que você está perguntando para ele, que você está querendo que ele traga para você. Ele não só calcula um número. O Excel puro já faz isso, né? Muito bem. Terceiro ponto. Identifica temas e sentimentos em colunas de texto. O que vem a ser isso aqui? Essa funcionalidade abre o Copilot para um caso de uso muito comum no mundo corporativo, que é a análise de feedbacks. Tá? Se você tem uma coluna ali com texto, com feedbacks de clientes, do que seja, tá? Com comentários, com respostas de pesquisa de satisfação, né? São cenários que a gente pode trazer aqui. Ou avaliações de funcionários. Imagine, se você tem um sistema que coleta isso e pede para exportar em CSV, e de CSV você transforma em XLSX, que é um bom começo. Lembra lá as extensões que a gente precisa começar a trabalhar? Quando a gente entende que vai trabalhar com Copilot no Excel, você vai ter uma coluna com esses feedbacks em texto, tá? Então o Copilot consegue ler esse texto, identificar os principais temas que aparecem com frequência e classificar o sentimento geral. Ele consegue entender o sentimento. É um trabalho de social engagement, social listening e escuta social, que são ferramentas que tem na internet hoje, por exemplo, no mundo corporativo, como um todo, para você, por exemplo, entender como é que está a tua marca na internet. Estão falando mal? Estão falando bem? Estão reclamando? Estão elogiando? As ferramentas de social listening ou social engagement fazem isso. O Copilot é uma inteligência artificial que tem mecanismo de social listening, de escuta social, para entender um termômetro. Com base naquela coluna, ele vai conseguir classificar. Das 20 linhas de dados que a gente tem aqui, 10 o pessoal está reclamando, 5 o pessoal está elogiando, tá? E classificar também os termos que aparecem com mais frequência. Ele começa a gerar um trending topic. Sabe os trending topics também das redes sociais? É uma boa comparação para a gente trazer para cá. Quando explode um assunto aí, a gente sabe que vai para os trending topic. Vai no Twitter para você ver, né? Que é um lugar para isso. Hoje tem o Threads também da Meta, né? Você tem hoje Blue Sky, redes sociais mais novas, Reddit, Mastodon. Vocês podem nem estar conhecendo, mas são redes hoje que a gente usa. São mais novas, não são tão conhecidas como Facebook, Twitter, que hoje é o X, né, LinkedIn, mas também trabalham com essa mesma nuvem de tags, né, que é uma classificação de você ter um trending topic, onde um assunto, um tópico está sendo mais comentado, ele aparece em primeiro lugar, ou com o maior, né, na nuvem de palavras que a gente fala, né, na word cloud. Então ele consegue verificar, né? E aí, conforme as palavras que estão mais populares, ele enxerga se tem um sentimento neutro, se tem um sentimento negativo ou positivo, tá? Isso transforma em uma coluna de texto, que normalmente seria lida manualmente por uma pessoa, tem que ler todo o comentário e depois parte para o próximo registro, ler todo o comentário e tenta entender o que aquilo significa, esse é o natural, em dados estruturados que podem ser filtrados, agrupados e analisados com qualquer outro número na planilha. Então acaba virando um dado que você pode depois fazer filtro. Agrupamento, tá? Isso serve bastante para o teu BI, para as tuas análises. Então, se um usuário de Excel com um Copilot para Excel perguntar, isso funciona em português também, né? A resposta é sim. O Copilot tem suporte ao português do Brasil e consegue interpretar os textos escritos em português normalmente, ainda que a linguagem original daquele feedback, porventura, não seja no idioma português Brasil. Ele consegue interpretar e te dar o insight daquilo em português do Brasil. Tá? Isso já não é mais barreira hoje, né? Hoje a questão do idioma, várias ferramentas de transcrição que depois fazem a dublagem, a legendagem, né? Em tempo real, tá? Não é só o Copilot para Excel que consegue, é o Copilot para outras aplicações e também as aplicações em si, como por exemplo o Teams, que faz hoje, né, uma reunião e você está lá com um japonês, um coreano, um alemão e você escuta todos falar em português porque traduz em tempo real. Pra você ter ideia, estamos nesse nível hoje, ok?
Quarto ponto, resumir grandes volumes de texto e apoiar a interpretação textual. Além de identificar esses sentimentos, o Copilot consegue condensar volumes de texto em resumos objetivos. Se você tem uma planilha com centenas de linhas de comentários, atas de reunião ou descrições de ocorrências, você pode pedir resuma os principais pontos mencionados nesta coluna, que é o que o Copilot para Teams faz no Recap, né, que é o recapitulação. Existe lá o mesmo Copilot, mais um Copilot de Teams, especialista para trabalhar com o Microsoft Teams, né? Ele vai conseguir pegar toda a transcrição da reunião, que já é algo que a inteligência artificial faz, a gravação do vídeo em MP4, ele gera lá um DocX, um TXT, um CSV, com a transcrição. E por conta daquela transcrição bruta, ele consegue fazer toda uma análise do que foi conversado, os pontos principais tratados, o que ficou pendente de resolver, né? Olha só o Copilot para Excel, como tem a mesma inteligência base, ele consegue fazer isso com o que já está na planilha, gravado nas células e colunas ali, nas células entre linhas e colunas da planilha, ok? Então você pode pedir assim, ó, resuma os principais pontos mencionados nesta coluna, e o Copilot entrega um resumo consolidado em poucos segundos. Isso é especialmente valioso em contextos como RH, atendimento ao cliente, auditoria, compliance, onde existe geralmente muito texto para processar e pouco tempo para ler tudo manualmente. Então ele faz esse apanhado, ele te dá um adianto muito grande, né? Ele faz o trabalho mais pesado. E por último, quinto e último ponto, após revisar o resultado, botão inserir coluna para adicionar os resultados como uma nova coluna no workbook, na planilha, ok? Então aqui, ó, quando o Copilot termina uma análise de texto que você pede para ele fazer, por exemplo, classificação de sentimento, identificação de temas, resumo por linha, ele exibe o resultado no painel lateral, normalmente no chat ali com você. Mas esse resultado ainda não está na sua planilha. Para integrar aos dados que já estão na sua planilha, você clica com o botão inserir coluna e o Copilot adiciona automaticamente uma nova coluna na tabela com esses resultados para cada uma das linhas. Então você não precisa olhar para lá e construir aqui. Ele faz isso aqui, Ctrl X, Ctrl V, e já cria uma nova coluna integrada na tabela. Se você fizer filtro, já vai contar com a nova coluna de dados, com os insights que ele gerou para você. Você vai adorar isso. Eu sei que você já está tentando imaginar como isso vai acontecer, e é bem excitante, né, digamos assim, mas quando a gente tiver aula prática, você vai ver isso funcionando, e você vai completar aí a sua felicidade, né, por ter hoje recursos como esse aí, que alavancam a produtividade de profissionais que trabalham com Excel, tá? Isso é fundamental para o fluxo de trabalho corporativo, você não fica só com uma resposta no chat. Você incorpora o resultado da análise diretamente nos seus dados da planilha, podendo filtrar, ordenar, cruzar essas informações com todas as outras colunas da planilha. Ok? Passamos aí pelos 5 pontos de análise em linguagem natural. O que mais que a gente tem? Fórmulas inteligentes. Então, 4 pontos aí. Primeiro, criar novas colunas de fórmula baseada nos dados existentes. Exemplo, margem de lucro, dias desde o lançamento. Essa é uma das funcionalidades mais usadas no dia a dia corporativo. Em vez de o usuário precisar lembrar a sintaxe de uma fórmula, ele simplesmente descreve o que ele quer calcular em linguagem natural. E o Copilot escreve a fórmula correta e cria a coluna automaticamente. Não é para você deixar de aprender Excel. Esses recursos não é para você acabar não sabendo como trabalhar com as sintaxes das fórmulas. Pelo contrário, é para agilizar o processo, para não depender sempre de processos manuais, de construções de fórmulas do zero, na mão, na unha, não, você agilizar o processo, tá? É uma das funcionalidades mais usadas, como ele diz aqui, né? Então, por exemplo, adicione uma coluna calculando, isso é você pedindo no prompt para o Copilot para Excel. Copilot para Excel. Adicione uma coluna calculando a margem de lucro percentual com base nas colunas receita e custo. Basta você colocar isso que eu falei, ó, receita, custo, você coloca o R do receita maiúsculo e o C de custo maiúsculo, que ele já vai entender, opa, ele já está mencionando o próprio dado do rótulo, da label da coluna que está lá, não é apenas texto simples, né? Ou você coloca em negrito, ou você coloca entre aspas, mas dá mais trabalho. Ele já coloca em letra maiúscula a primeira letra do termo, que ele já sabe que você está referenciando o label, o rótulo de uma coluna, tá? O Copilot vai fazer o que nesse caso? Vai identificar as colunas certas, vai montar a fórmula sozinho e vai aplicar a todas as linhas da tabela, que é o que a fórmula faz.
e já nomeia a coluna como um título adequado. Tá vendo que você nem pediu para ele dar um título XPTO para a coluna, mas ele já vai fazer essa análise sozinho e já vai sugestionar um título para sua nova coluna de dados. Se você não gostou, vai lá e ajusta manual, mas ele mesmo já vai fazer também essa automação para você, tá? A ideia é automatizar o que pode automatizar e assim economizar o tempo máximo que se pode economizar, com a mesma qualidade ou com maior qualidade, tá? Que pode ser que você descubra que com esse trabalho de inteligência artificial, o Copilot chegue em níveis que você não chegaria ainda. Você fala, caramba, conseguiu fazer melhor do que eu faria se fosse eu fazer na mão, na unha aqui. E aí isso é muito bom, porque você vai atrás de lapidar, de melhorar, de chegar ao nível da IA, né? Entender como é que ela chegou naquele nível ali, ok? Ponto importante para reforçar em aula aqui, o Copilot sempre mostra um preview da fórmula antes de inserir, para que você valide antes. Tem até ali, ó, ele mostrando ali nessa imagem que foi gerada por imagem generativa. Quem gerou isso aqui foi o Copilot. A inteligência artificial de imagem generativa do Copilot chama-se Microsoft Express. É como se fosse um Adobe Express, um Canva, um Leonardo, um OpenArt, um Banana do Gemini, que é o módulo de imagem generativa. O Copilot tem o dele, tá? É o Microsoft Designer, tá? É a parte que gera a imagem. Eu coloquei um prompt, pedi exatamente o que está mostrando aqui na tela, uma planilha com funções prévias automáticas, ele me mostrou aí mais ou menos o que seria a exibição. IA também faz isso aí, tá? Não só imagem, vídeo também. Tem imagem criando música hoje, para você ter ideia, tá? IA fazendo TTS, Text to Speech, que é o contrário da transcrição. A transcrição é áudio e vídeo para texto. E o TTS, Text to Speech, é o texto para geração de áudio, de voz e bem humana, uma voz sintetizada que está cada vez mais difícil identificar, porque tem calor, tem tom, tem emoção, tem nuance, tá? E tem também tem uma voz do idioma brasileiro, uma voz mais americana, você pode querer, tá? Você pode querer uma voz mais jovem, uma voz, né, mais madura, uma voz masculina, feminina. Então hoje você monta a sua voz sintetizada aí, tá? E tem as clonagens de voz, por exemplo, serviços que conseguem clonar. Eu fiquei assustado. A última vez que eu usei o Eleven Labs, que eu criei lá para mim a minha voz sintetizada. Quando eu tô cansado, que eu gravo muita coisa, eu uso muito minha voz. Olha aqui eu falando com vocês. Né? Minha mãe fala, nossa, você fala mais que come da cobra, hein? Quando você senta lá no seu escritório, eu falo, mãe, é o meu, é o meu trabalho, né? Eu trabalho com a voz, né? É o meu ativo. Então, Eleven Labs, outros Synesthesia, que cria avatares, vídeos, né? O Synesthesia e outro também que eu esqueci agora, cria avatar seu. Você grava ali um pouquinho de você falando, igual eu tô aqui agora, vira um pouco o rosto, fica bravo, fica feliz, ele aprende suas expressões, seus movimentos, até seus cacuetes, né? Quem tem cacuete, e ele vai gerar um vídeo com a sua voz e com a sua imagem perfeita ali, perfeita, a depender do serviço e da qualidade ali do avatar que você pediu para gerar, perfeito. Você quer ver uma coisa? Toda thumb é a capa do vídeo lá da videoaula, que eu crio para o meu canal no YouTube, para os meus treinamentos aqui na plataforma de treinamento, na Udemy também, eu não preciso mais tirar foto. É a IA que gera para mim. Eu tenho uma IA específica, onde eu criei um avatar muito assertivo meu, tá? Para isso eu mandei para ela 40 fotos minhas reais, bravo, fazendo careta, sorrindo, virado o rosto para cá, para cima, para baixo, com barba, sem barba, com boné, com óculos, sem óculos, vários tipos para poder montar. E ele montou um avatar muito legal. Toda foto que vocês veem de pelo menos 2 anos para cá é inteligência artificial, não sou eu. Isso é muito rápido, porque aí eu peço, ó, me gera sentado numa cadeira mexendo no notebook com uma biblioteca atrás. Ele gera perfeito, bonito, com uma alta resolução. Antigamente, eu tinha que me arrumar, colocar uma roupinha legal, montar estúdio para iluminação. Meu Deus, era um tempo astronômico que eu tinha que fazer. Eu não podia tirar uma foto minha para poder fazer uma capinha de vídeo de qualquer jeito, descabelado. Pentear o cabelo, ver como é que tava, tal, sem reflexo de óculos, tirar a foto, mandar para o Photoshop, tirar o fundo da foto na Pentool aqui, ó, contornando para ficar transparente, colocar o fundo que eu quiser. Um trabalhão. Hoje a IA
faz assim, ó, em um prompt de distância, tá? Pra você ter uma ideia. Então essas imagens que vocês estão vendo dessa apresentação, todas elas foram geradas pela IA Copilot também, só para vocês terem uma ideia, tá? Fórmulas inteligentes. Então, você deve ter o hábito de revisar esse preview antes de aceitar. Né? Peraí, no preview que o Copilot me gerou, da função que eu pedi para ele gerar para mim para resolver este problema, esta questão, esta demanda, eu estou vendo que não é legal, não vai ser essa if que vai ajudar. Então nem aceita, porque senão ele vai aplicar na sua tabela, nos dados, tá? Especialmente em cálculos financeiros críticos, né? Para não desandar a sua planilha financeira aí, por exemplo, para quem é do financeiro. Ponto 2. Explicar fórmulas existentes passo a passo. Ó, mais uma vez aí, o tutor, o professor, o instrutor Copilot para Excel. Esse recurso transforma o Copilot em um professor de Excel inline, tá? Se o usuário se deparar com uma fórmula complexa que ele não entende, não sabe o que está acontecendo ali, seja uma que o Copilot mesmo criou, ou seja, uma que já estava na planilha, quando ele pegou a planilha para poder trabalhar, para poder revisar, ele pode selecionar a célula e pedir: Copilot, explica o que essa fórmula está fazendo, e o Copilot vai explicar no chat, passo a passo. Bem legal isso aí. Acredito que você vai gostar muito quando eu mostrar isso na prática, tá? O Copilot devolve uma explicação em linguagem natural, passo a passo, descrevendo o que cada parte da fórmula significa e como o resultado é calculado. Por exemplo, se a fórmula for um XLOOKUP aninhado com tratamento de erro, o Copilot vai explicar que o XLOOKUP busca em qual coluna o que acontece se não encontrar e qual valor é retornado em cada cenário, tá? Ponto importante, esse recurso tem um valor educativo enorme, enorme. Então, assim, você não aprende apenas a usar o Copilot para fazer, você usa ele para aprender. Você usa ele para aprender e, em seguida, para entender o que você está executando, o que você está fazendo. Com o tempo, você vai internalizando as fórmulas e ficando mais independente. Vai conhecendo as fórmulas e pode optar por fazer você mesmo, aplicar você mesmo ali, tá? Então, reforçando, o Copilot pode ser um acelerador de aprendizado e não só de produtividade em si, ok? Ele prepara o terreno para a sua produtividade também, te faz conhecer, tá? Terceiro ponto, autocompletar fórmulas ao digitar o igual, o sinal de igualdade. O Copilot, ele sugere fórmulas em tempo real com base no contexto. Isso aí já existe no Excel. Toda vez que eu coloco um igualdade e coloco, opa, mas aí tem um e coloco, né, amigo, né, amiga? Você precisa colocar um sum para poder ele falar, não, você quer soma? Você quer sum if? Né? Qual é o tipo? Não. No caso agora com o Copilot implementado, ativado, funcionando, quando você dá igualdade, antes de mostrar qual tipo de fórmula com o qual você quer começar, se é média, se é soma, XLOOKUP, lookup, você já tem ali o Copilot no igualdade, logo depois do sinal de igual, ele te falando, epa, ele sabe que você quer uma fórmula. Você começou numa célula XPTO com igualdade. Ele vai olhar para o teu conjunto de dados, quase um data warehouse ali sendo formado, tá? Só que dentro de um XLSX ali, e ele vai falar, epa, acho que cabe bem aqui e eu acredito que você queira uma soma, uma média. Você queira uma formatação condicional, algo do tipo, um XLOOKUP, um XLOOKUP, tá? Ele é mais preditivo, tá? É isso que eu queria dizer, ele é mais preditivo. Então, quando o usuário começa a digitar o sinal de igual em uma célula, o Copilot analisa automaticamente o contexto da planilha, os cabeçalhos da coluna, os dados nas células próximas, os padrões das outras fórmulas já existentes e sugere uma fórmula mais adequada para aquela posição. É semelhante ao autocomplete do texto no celular ou em qualquer campo. Sabe o autocomplete lá do campo para, com cópia oculta do Outlook ou de qualquer cliente de e-mail ou webmail, né? Então ele usa essa inteligência, tá? Ele usa essa mesma tecnologia conceitual, mas muito mais inteligente. O Copilot não sugere apenas a função, mas a fórmula completa. Tá aí uma outra diferenciação, com as referências corretas para aquela tabela específica. Isso é especialmente útil para usuários intermediários que já conhecem as funções do Excel, mas perdem tempo montando as referências manualmente. Como o autocompletar, o fluxo de trabalho fica muito mais rápido. Então, você pode perguntar assim para mim, né? Isso substitui o IntelliSense tradicional do Excel? E a resposta é que ele não substitui, ele complementa. Porque o IntelliSense ele continua funcionando para completar os nomes das funções. E o autocompletar do Copilot ele vai além. Ele sugere a fórmula inteira com o contexto, não só o nome da função. E isso a gente vai conseguir também verificar, validar, comparar na prática quando a gente tiver a aula parte 2 aqui, que é
a mesma aula, só que complementando essa parte 1, que é a parte teórica para você conhecer, tá? Suporte a XLOOKUP, SUMIF e funções entre múltiplas tabelas também. O Copilot ele não se limita a fórmulas simples ou de soma ou média, por exemplo, que são as mais conhecidas, né? Ele consegue criar fórmulas complexas que cruzam dados entre tabelas diferentes, como XLOOKUP ou XLOOKUP, né? A forma brasileira de falar, português de falar, a função que busca o nome do cliente em uma aba e traz o valor do contrato de outra, ou um SUMIF, que soma vendas apenas para uma região específica com base em critérios da coluna, né? O if é se alguma coisa. É como se fosse o if, yes, if, no, né, o teste lógico básico que a gente conhece, é o se sim, se não. Isso resolve um dos maiores pontos de dor dos usuários corporativos intermediários, que é saber que precisa cruzar dados entre planilhas, mas não dominar a sintaxe XLOOKUP ainda, pelo menos. Depois ele pode dominar sim, estudar e dominar, né? Ou do índice CORRESP, que também é muito utilizado. Com o Copilot, basta você escrever o que você quer cruzar. Basta você descrever o que você quer cruzar de informação. E ele vai achar a fórmula correta e completa para poder aplicar para você, tá? Muito bom, muito bom. Já até falei o quinto item ali, que é suporte a XLOOKUP e SUMIF. Vamos ao próximo slide. Formatação, filtro e organização. Então vamos lá, primeiro ponto. Aplicar a formatação condicional. Então você tem um exemplo aí que foi gerado por IA, essa imagem foi gerada por IA, tá? Você tem 10 valores em verde e você tem linhas com prioridade crítica em vermelho. A formatação condicional é um dos recursos mais poderosos do Excel, para quem já mexeu com ele, para comunicar dados visualmente, né? Você faz um termômetro muito bem ali no Excel com a formatação condicional. Mas a interface tradicional para configurá-la é relativamente complexa, né? Para quem ainda não conhece, por exemplo, e está aprendendo a mexer. E afasta muitos usuários. Quando começa a mexer, fala, isso aqui vai dar pano para manga, deixa para lá, eu vou usar outra coisa, não vou usar formatação condicional. Com o Copilot, isso vira uma instrução em linguagem natural. Basta promptar, colocar seu prompt, e o Copilot dá conta para você. E depois você aprende a fazer também manualmente, tá? Você mesmo. Você pode pedir, por exemplo, para o Copilot, destaque em verde os 10 maiores valores da coluna de receita, ou pinte de vermelho todas as linhas onde o status seja atrasado, ou ainda aplique uma escala de cores na coluna margem do vermelho ao verde, então vai passar pelo laranja, amarelo ali, né? O Copilot configura a regra de formatação condicional correta, aplica o intervalo certo e entrega o resultado pronto, com um prompt só, tá? O que antes exigia navegar por menus, definir regras, escolher intervalos e configurar estilos e valores também, agora é feito com uma frase, um prompt, basta um prompt, né? Hoje na era IA é keep calm and insert a prompt, né? Coloque seu prompt. Ponto importante para reforçar sobre a formatação condicional que é gerada pelo Copilot. Ela é uma formatação condicional real do Excel, não é uma pintura estética. Ele vai de fato aplicar as regras na formatação condicional do Excel. Isso significa, se ela atualiza automaticamente quando os dados mudam, a pintura das células vai mudar também. Se você mexer no valor da célula, o resultado daquela cor ali muda se você for mais para cima ou mais para baixo. Toda a nuance vai mudar, vai atualizar, como se tivesse aplicado manualmente a formatação condicional ali, tá? Se um valor sair do top 10, a cor some. Se um status mudar para atrasado, a linha fica vermelha automaticamente, tá? Então é formatação condicional de verdade. Quando é fórmula que ele gera para você, é fórmula de verdade. Quando é gráfico que ele gera para você, tabela dinâmica, são gráficos de verdade, são tabelas dinâmicas de verdade, não é uma imagem PNG que vai tapar o sol com a peneira, que vai quebrar um galho. Não, ele vai gerar o dado de fato ali, o recurso original do Excel, tá? Então você pode me perguntar da seguinte forma: posso criar regras mais complexas com múltiplos critérios que dá para fazer na formatação condicional? E a resposta é sim. Você pode descrever a regra com quantos critérios precisar, basta você incluir os critérios no prompt para o Copilot, tá? Então, por exemplo, destaque, isso é um prompt, destaque, Copilot, destaque em amarelo as linhas aonde a região sul e a margem seja menor. Ó, tô adicionando, tô complementando, tá? Tô colocando camadas de regras. Ou e se. Tem a ou e tem a se, tá? E tem a e, né? Que é cumulativo. Seja menor do que 15%. O Copilot interpreta a condição ou as condições combinadas e cria a regra corretamente. Ele entende que você está colocando regra sobre regra ali, tá? Ordenando e filtrando
dados via prompt de linguagem natural, nosso segundo ponto ali, tá? Ordenar e filtrar são as operações mais básicas do Excel. Quando os dados são complexos, né? Mas quando os dados são complexos, com muitos critérios, ou quando o usuário precisa aplicar filtros temporários para uma análise temporária específica, o processo manual pode ser lento e sujeito a erro. Ele pode se perder ali e acabar deixando aplicado um filtro que era temporário, só para uma análise temporária. Aí bagunça toda a análise geral da planilha, né? Original. Com o Copilot, basta escrever. Ordene a tabela, por exemplo, tá? Ordene a tabela por receita, do maior para o menor. Ou filtre apenas os registros, isso é o prompt, ó, tá? Onde a região seja sul e o status seja entregue. Ou também ainda, mostre apenas os produtos com margem abaixo de 10%, tá vendo? Atendendo a qualquer uma dessas regras, ele vai executar a visualização, o resultado final, a análise temporária que ele tem para te entregar ali. O Copilot aplica o filtro ou ordena a direção na tabela e você continua trabalhando com os dados já organizados do jeito que você precisa, o seu original na tabela, tá? Ponto importante aqui é que a gente precisa reforçar que quando o Copilot aplica um filtro, ele usa o filtro nativo do Excel, o filtro do Excel mesmo, aquele que você vai lá na coluna e faz a filtragem ali, tá? O mesmo que aparece nas setas das colunas da tabela. Isso significa que você pode ver exatamente o que foi filtrado, remover o filtro normalmente com um clique e o Copilot não esconde e nem apaga nenhum dado, ok? Você pode também perguntar para mim, o Copilot consegue ordenar por mais de uma coluna ao mesmo tempo? E a resposta também é sim. Você pode pedir para ele assim, ó, ordene primeiro por região, em ordem alfabética e depois por receita do maior para o menor. Isso aqui é um filtro concatenado. Atendeu a um critério, executou, depois atendeu outro critério de forma concatenada e também executou, tá? O Copilot interpreta e faz ali a hierarquia, a ordenação ser aplicada corretamente. Né? São filtros concatenados. Faz isso aqui, nós temos um tipo de resultado, com base neste resultado, faz isso aqui outro. E aí a gente tem um segundo resultado, mais aprimorado, mais afunilado, mais transformado. Tá? Então aqui, pessoal, são ajustes que parecem pequenos, tá? Mas que fazem grande diferença quando você precisa entregar uma planilha com uma aparência profissional. Especialmente para apresentar em reuniões, enviar para clientes, né? Aquilo tem que estar ali corretamente filtrado, configurado, com os elementos corretos ali, com as configurações corretas para apresentar os dados e os insights corretos, que é o que a gente quer com Excel, tá? Ponto importante, esses ajustes de formatação são especialmente úteis no final do fluxo de trabalho com o Copilot, depois que os dados já estão analisados e organizados. Você pode usar o Copilot para dar o acabamento visual final da planilha sem precisar sair de um painel ou navegar por menus de formatação. Muito bem. Quarto ponto aqui, ó, desse slide. Preview das alterações antes de aplicar. Isso é muito bom. Você conseguir ver como vai ficar. Vai ficar certo? É do jeito que você quer? Aplica. Se não, nem aplica. Continua a editar o prompt, tá? Esse é um ponto de segurança fundamental que vale destacar. Antes de aplicar qualquer alteração de formatação, filtro ou organização, o Copilot mostra um preview do que vai ser feito. O usuário vê o resultado proposto no painel e decide se quer aceitar ou não. Tá vendo que a imagem que eu gerei tem um preview do lado ali simulando um trabalho do Copilot antes de aplicar na planilha que está na tabela, tá? Na tabela que está na planilha, também pode ler assim. As cheatzinhas aqui embaixo, cadê o meu apontador a laser? Quando eu falo em sheet, planilha, tá aqui embaixo, tá vendo? Planilha 1, 2, 3 e o arquivo em si é a pasta de trabalho do Excel, a workbook, que a gente chama em inglês, né? Isso elimina o medo de usar o Copilot em arquivos importantes, sabe? Quando você tem aquele medo, fala, nossa, vou mexer nessa planilha não com o Copilot, que eu não estou muito seguro, vai que o Copilot faz uma modificação que eu não consiga reverter para o original, fica tranquilo, ele te dá preview sempre antes, tá? Você não precisa temer que o Copilot vai estragar a planilha, ele sempre tem a chance de revisar antes de confirmar. E, gente, o Ctrl+Z existe aí para ser usado, né? O Ctrl+Z é para reverter uma aplicação qualquer, tenha sido você feito manualmente ou pelo Copilot. Ponto importante para reforçar, o preview é especialmente valioso quando se trabalha com arquivos compartilhados ou com dados sensíveis. Reforce que o fluxo correto é sempre pedir, revisar o preview, pedir é colocar o prompt para o Copilot, para o Excel, né? Revisar o preview e confirmar por fim. Nunca confirmar sem olhar o que o Copilot está propondo para você, tá? E se você pode ter essa pergunta aí com você, se você confirmar e não gostar do resultado, Ctrl+Z existe para isso, tá? O Copilot não faz alterações irreversíveis nunca.
Isso é importante falar para você. Tudo pode ser desfeito pelo histórico de desfazer normal do Excel. E no modo editar do Copilot, que eu já falei lá no comecinho dessa apresentação, você também pode recuperar as versões anteriores do arquivo pelo histórico de versões do OneDrive. O versionamento, OneDrive, biblioteca de documento do SharePoint. Lembra do versionamento? Cada salvamento gera uma seção e cada seção gera uma versão. Você pode ir lá e recuperar a versão, fazer uma restauração de versão também. Ou Ctrl Z ou versionamento. Vai resolver. Isso se você não está usando bem o preview. Está usando bem o preview, não precisa usar nenhum nem outro. Você só vai aplicar quando você gostar do resultado que o Copilot está te oferecendo ali. Ok? Muito bem. Visualizações e relatórios. Tá? Primeiro ponto. Criar gráficos sob medida. Tá? Em perguntas. Essa é uma das funcionalidades que mais impressiona quem vê pela primeira vez, em vez de selecionar dados e até a aba inserir, escolher o tipo de gráfico e configurar os eixos manualmente, o usuário simplesmente descreve o que ele quer visualizar no prompt que ele vai informar o eixo X e o Y, tá? Só que não precisando saber que coluna que é, que mapeamento que é, não. É o rótulo do dado em si. Vendas por loja, faturamento por região e assim por diante, tá? Um ponto importante aqui. O gráfico gerado é um gráfico também nativo do Excel. Não é uma imagem estática ou algo que vai tampar o sol com a peneira, vai quebrar um galho. Não, é um gráfico de fato do Excel que tem as conexões internas entre a plotagem de dados ali interna, tá? Isso significa que você pode editar, mudar as cores, dos labels, dos elementos dos eixos, as colunas, por exemplo, as etiquetas que ficam embaixo, né, que são as etiquetas de cores, né, que você utiliza ali para o tipo de gráfico que você escolheu, pizza, donut ou coluna, enfim, de linha, tá? Como ele vai se comportar. O Copilot identifica as colunas corretas, escolhe o tipo de gráfico adequado, tem mais essa, tá? Ele vai escolher o tipo de gráfico adequado ao dado que você tem ali. Isso já entrou na inteligência do Excel, eu lembro que em 2013, se eu não me engano, que você tem lá os gráficos inteligentes, com base no tipo de dado que você está trabalhando ali, do conjunto de dados, ele vai escolher um gráfico mais adequado, de pizza, de rosca, que é o de donut, de coluna, de linha, de evolução, e os gráficos mais rebuscados, né? O coroplético, que tem o mapa lá, né, e mostra geograficamente um ponto mais forte, com cor mais forte no mapa, é o mapa coroplético. O Copilot vai além, ele pega toda essa experiência para ele, essa inteligência que já era do Excel, para ele, e aplica para o que você está pedindo num prompt, por exemplo. Né? Então, quer dizer, é uma evolução em cima de evolução ali. Muda cores, ajusta títulos, reformata normalmente e depois usa as ferramentas padrão do Excel. Ele cria e ele também refina, tá? O Copilot para Excel. Então você pode perguntar: posso pedir um tipo de gráfico específico? A resposta é sim. Você pode especificar o tipo no prompt. Você quer deixar a cargo do Copilot? Deixa em aberto o tipo, o formato do gráfico. Me traga vendedores por trimestre. E ele vai escolher o mais adequado. Agora, você já tem em mente um que você quer? Me traga em formato de gráfico de pizza esse e esse valor. Aí ele te obedece, porque você já fechou ali o prompt para trazer no formato adequado, no formato que você quer, na verdade. O adequado é ele que vai definir. É claro que o gráfico que você está escolhendo pode ser também o mais adequado, pode ser inclusive o mesmo que ele escolheria. Mas o que eu estou dizendo é que você pode deixar o prompt mais formatado, tá? E aí tem lá os gráficos de pizza, dispersão, cascata, barra empilhada. Então, se você não especificar, o Copilot escolhe o mais adequado para os tipos de dados que estão sendo expostos ali. Tabela dinâmica, item 2, as pivot tables automaticamente. Tabela dinâmica é um dos recursos mais poderosos do Excel e também é um dos quais mais intimida usuários iniciantes, né, que acham que é bicho de 7 cabeças ali. Gente, é só aprender, nada é muito complicado. Senta e aprende. Tem esforço, tem vontade, aprende, tá? Iniciantes intermediários. Com o Copilot, a barreira desaparece. Você pode pedir: cria uma tabela dinâmica mostrando o total de vendas por produto e por mês. Opa, 2 eixos a mais aí. 2 eixos, na verdade, né? Um eixo X, um eixo Y e uma adicional, criando uma outra vertente. Ou mostre uma pivot table com a média de margem por região, por categoria. O Copilot monta a estrutura completa da tabela dinâmica, define as linhas, colunas e valores, e insere uma nova aba ou
uma aba, ou insere na aba atual que você está mexendo, na planilha, na guia atual ali, tá? Ponto importante, assim como os gráficos da tabela dinâmica gerada, é uma pivot table real do Excel. Totalmente editável, atualizável, personalizável. O aluno pode arrastar campos, trocar métricas e aplicar filtros normalmente, como faria se ele mesmo tivesse gerado na unha, na mão, ok? Muito bem. Terceiro ponto aqui que a gente vai discutir: crie dashboards, ferramentas de planejamento e templates do zero. Este é o nível mais avançado de visualização que o Copilot pode oferecer no momento, tá, pessoal? E tanto que evolui a cada tempo, tá? Semana que vem pode ser que tenha alguma novidade. E também o mais impactante, o bom dos meus treinamentos é que eu sempre estou atualizando. Quando eu finalizo a última aula, eu volto na primeira, do primeiro módulo e começo a fazer um pente fino para atualizar tudo aquilo que precisa ser atualizado. O que a Microsoft aposentou, arrancou, eu tiro a aula. O que a Microsoft melhorou, já existia o recurso, mas ela melhorou, eu atualizo a aula. Ou, por exemplo, se ela inventou, se ela trouxe uma nova funcionalidade, nova aula entra para o treinamento, tá bom? Este é o nível mais avançado e o mais impactante para o público corporativo. Em vez de construir um dashboard elemento por elemento, né, elemento por elemento da dashboard, você descreve o resultado final que quer que o Copilot monte tudo. Por exemplo, cria um dashboard executivo de vendas com um resumo de KPIs no topo, um gráfico de evolução mensal, uma tabela dinâmica por região e formatação profissional. Você pediu várias coisas ao mesmo tempo aqui. No modo editar do Copilot, ele executa cada etapa em sequência, mostrando o raciocínio no papel e entregando um resultado completo. É muito legal ver as inteligências artificiais trabalharem como um todo, não só o Copilot para Excel, o Copilot para outras aplicações no Microsoft 365 e outras inteligências artificiais também, porque você vai vendo a execução e a linha de raciocínio que seria a sua construção humana e natural e manual ali. Então você consegue aprender também qual é a linha de raciocínio que a IA está usando para construir aquilo que você está pedindo para ela construir, tá? E o mesmo vale para as ferramentas de planejamento, né? Com um tracker de orçamento, um modelo de acompanhamento de projetos ou um template de análise de custos, são exemplos, cenários aí que eu estou trazendo como exemplo, tá? Criados do zero a partir de uma descrição, de um prompt, tá? Ponto importante aqui: para tarefas desse nível de complexidade, que são maiores, é fundamental usar o modo editar com o Copilot. Você não vai conseguir que ele execute, que ele transforme, que ele crie, que ele aplique na sua planilha se você não estiver no modo de edição. Se você estiver no modo apenas de consulta, de chat, ele vai te responder como é que você faria, vai te instruir a fazer manual. Você quer que ele faça? Modo de edição, tá? Modo editar. Permitir adição ativada. E não o modo somente chat. No modo chat, o Copilot responde, mas não executa, que é o que eu acabei de explicar. Ponto 4, último ponto aqui desse slide: criar e editar gráficos e pivot tables com links editáveis para os dados de origem. Parece que é a mesma coisa, né? Mas não é. Você vai ver. Um ponto técnico que vale destacar especificamente para o público corporativo: todos os objetos visuais criados pelo Copilot, gráficos, tabelas dinâmicas, mantêm um vínculo dinâmico com os dados de origem, como seria um gráfico e uma tabela dinâmica tradicional que você cria na mão, na unha, no Excel. Isso significa que se os dados da tabela forem atualizados, porventura, o seu gráfico é atualizado, sua tabela dinâmica é atualizada, tá? Por exemplo, novos meses de vendas adicionados, o gráfico e a pivot table podem ser atualizados normalmente com um clique em atualizar, exatamente como qualquer objeto criado manualmente no Excel, gente. Ponto importante: né? Tem vários que eu tenho falado aqui. Esse vínculo dinâmico é o que torna o Copilot útil em relatórios recorrentes. Você configura o dashboard uma única vez com o Copilot e na semana seguinte apenas atualiza os dados da tabela base, da tabela onde os dados surgem, os dados brutos, e clica em atualizar. O Copilot não cria objetos descartáveis, ele cria estruturas reutilizáveis, tal qual você criaria manualmente, pontualmente aí nas suas planilhas, ok? Editar com Copilot, o tal do Agent Mode, né, que eu comentei lá nos primeiros slides, né, o modo agente, que veio na GA de abril de 2026, é bem recente, tá? Vamos falar sobre ele aqui. Recurso transformador do Copilot, que merece destaque, tá? Aqui na aula. Até aqui, tudo que nós vimos são ações pontuais: criar uma fórmula, aplicar um filtro, gerar um gráfico. O editar com o Copilot vai além. Ele encadeia várias ações em sequência, então é uma automação programática ali, de forma autônoma dentro do próprio workbook. Quando eu falar workbook, é planilha, tá? Por exemplo, você pode pedir: crie um relatório completo de análise orçamentária com resumos. Tá pedindo para criar, nem os dados existem ainda, a tabela tá vazia, a planilha tá vazia, tá?
De novo, cria um relatório completo de análise orçamentária com resumo executivo, tabela dinâmica comparando o orçado versus realizado, gráfico de variações e formatação profissional em uma nova aba, em uma nova planilha, sheet, workbook, ok? Workbook não, porque o workbook é o XLSX, é a pasta de trabalho em si, tá? O Copilot não responde com uma sugestão apenas, ele vai executando passo a passo até entregar o resultado final que você está pedindo para ele. Ponto importante aqui. Editar com o Copilot só funciona quando o modo permitir edição está ativado. Mais uma vez falando sobre isso. No modo somente chat, o Copilot não faz isso. Vou reforçar esse detalhe que é importante, tá? Porque é uma dúvida frequente aí quem está começando a utilizar o Copilot no Excel. Tem que ter o Agent Mode habilitado, tá? O Copilot não inventa, ponto 2 ali, tá? Use ferramentas nativas do Excel, tabelas, formas, pivot tables e gráficos. O Copilot não inventa um formato próprio nem cria objetos proprietários. Não existe uma tabela proprietária que é só o Copilot que gera e trabalha. Não é a tabela do Excel mesmo, tá? Para ter retrocompatibilidade. Tudo que ele produz no modo de edição são objetos nativos do Excel. As mesmas tabelas, fórmulas, tabela dinâmica e gráficos que os usuários criam manualmente. Isso tem uma implicação prática muito importante, o resultado é totalmente editável, auditável e comparável com qualquer versão do Excel. Se alguém te vier com uma pasta de trabalho do Excel, com elementos que foram construídos lá dentro, que não usou sequer 1 grama de inteligência artificial, você vai conseguir comparar, relacionar, vai conseguir tudo de uma tabela que foi totalmente IA que fez, porque os elementos são elementos nativos do Excel, tá? Então você pode abrir o arquivo em outro computador, compartilhar com um colega que não tem Copilot, inclusive, e vai conseguir trabalhar com o resultado que ele gerou, tá? Ou submeter para auditoria e tudo funcionará normalmente, ainda bem, tá? A camada de A do arquivo, né, ela usa as ferramentas que o Excel já tem, só que de forma automatizada e encadeada e muito mais rápida, porque ele faz para você com base no seu prompt. O arquivo é gerado em um arquivo Excel comum, XLSX, ou as duas outras extensões que a gente comentou que são compatíveis, tá? Mostra o raciocínio passo a passo antes e durante a execução. Então, quer dizer, você pede, você sabe o que você quer, ele entende e ele vai executando, você vai aprendendo, fala, ele gerou ali uma função concatenar, entendi. Então, da próxima vez você pode experimentar gerar essa função para aprender, tá? Para aprimorar. Então, item 3 ali, tá? De mostrar o raciocínio. Durante a execução de uma tarefa complexa, o painel lateral do Copilot exibe em tempo real o que está sendo feito, qual etapa foi concluída, qual está em andamento e o que vem a seguir é como acompanhar um colega de trabalho ao vivo. Então, ele vai executar num tempo humano real, simulando o tempo real do humano, clicando, abrindo, fechando, digitando, tá? Ele não vai de uma vez só. Você precisa aprender, você precisa entender o que ele está fazendo. Então, até isso ele faz, um passo a passo simulando o tempo humano de fazer as coisas, tá? E aí isso tem 2 benefícios importantes, pelo menos 2 benefícios iniciais. Primeiro que o usuário entende que o Copilot está fazendo. Você consegue observar, consegue acompanhar, consegue entender, aprender o que ele está fazendo. Não é uma caixa preta, tá? Não é um... Tá, legal, o resultado é esse mesmo que eu quero, mas e aí, como é que você fez? Não, ele mostra passo a passo, tá? Segundo, se logo sair... se algo sair do esperado no meio do processo, o usuário pode interromper, porque tem sempre um botão de pause ou de stop para poder ir parar naquele momento que nossa, ele está começando a gerar uma tabela dinâmica e não é isso que eu quero. Já pausa ali, para não precisar esperar ele fazer tudo e formatar os dados e você ter que, nossa, peraí, deixa eu recomeçar, porque eu deixei ele fazer muita coisa. Não, você pausa ali, tá? E faz o resto do trabalho manual, se você quiser, ou ajusta o prompt, refina o comando, tá? Ótimo. Item 4, modo planejar. Cria um plano estruturado, exibe ações propostas, aguarda a aprovação do usuário. Antes de executar a tarefa muito complexa, que seja muito complexa, o Copilot para Excel pode apresentar um plano de ação. Então ele vai apresentar ali, isso é legal, a gente vai ver isso funcionando, né? Isso o PowerPoint está fazendo hoje também, para o que você vai executar no PowerPoint, no Word. Então, as IAs hoje elas estão sendo muito mais indagativas, né? No sentido de, você quer isso aqui, mas espera aí, você quer desse jeito aqui, daquele... Ele vai te perguntando, fazendo uma pesquisazinha, e você vai respondendo, porque daí ele fica mais poderoso, no sentido de executar um trabalho mais assertivo frente àquilo que você quer, tá? Porque às vezes o prompt inicial que você coloca, você foi tão assim, pouco específico, que ele vai fazer você ser específico depois, dizendo, isso aqui na verdade que você quer, dá para fazer desse jeito. Como é que você quer?
tem essas opções. Por onde você quer que eu siga? É bem legal, a IA está avançando nesse sentido, tá? Ele apresenta um plano de ação, uma lista de etapas que pretende realizar na ordem em que são executadas. O usuário revisa esse plano, pode ajustar ou cancelar e só então autoriza a execução no fim das definições, ok? Isso é especialmente valioso em arquivos importantes ou compartilhados, onde uma sequência de alterações inesperadas poderia causar problemas, poderia acabar com a planilha, né? Mudar muito, estragar, para não falar outra palavra feia, né? O modo planejar coloca o usuário no controle antes mesmo da primeira ação ser executada. Então, se alguém perguntar assim, utilizando, tá, o Excel para o Copilot para Excel, o modo planejar aparece sempre? A resposta é não necessariamente, depende do contexto do prompt e do contexto dos dados em si, tá? Para tarefas simples, o Copilot executa diretamente, porque ele já entende, os dados são simples para ele, a instrução, o prompt está claro para ele, está simples, ele vai simplesmente executar e mostrar o passo a passo ali para você. O plano tende a aparecer solicitações, o plano, né, ele tende a aparecer em solicitações mais longas e complexas, com múltiplas etapas envolvendo diferentes partes do workbook, da pasta de trabalho. Quanto mais elaborado o prompt, maior a chance do Copilot apresentar um plano para você, tá? Que são perguntinhas ali para ele saber um pouco mais sobre a execução que tem que ser feita para chegar no resultado que você quer. Item 5. Se pode gerar novas abas, estruturas de dados, mesclar planilhas, criar relatórios completos. O escopo do que o editar com o Copilot consegue fazer é amplo, tá? Tudo isso referente ao editar com o Copilot. É amplo. Além de atualizar dentro de uma aba existente, ele pode criar novas abas, mover dados entre planilhas diferentes, que muita gente gosta de fazer isso, ou fazer cálculo, né, entre planilhas. Esse resultado dessa fórmula aqui está levando em consideração uma célula de uma outra planilha que está aqui, ou até de uma outra pasta de trabalho, né? São os famosos relacionamentos entre planilhas e entre pastas de trabalho do Excel. Consolidar informações de múltiplas fontes e montar estruturas complexas de relatórios do zero. Caso de uso corporativo que a gente pode colocar aqui como exemplo. Consolidar dados de vendas de várias abas, quando eu falo aba é sheet, é planilha, tá? Mensais em um resultado anual. Vai que você estruturou sua planilha para cada sheet, cada plan ser uma sequência de relação de dados de um mês. Então cada mês é uma sheet. Tem gente que faz isso, porque tem muito volume de dados. Não caberia em uma planilha só colocar o mês na linha ou na coluna, não. Então preferiu estruturar assim. E aí como é que faz agora para poder fazer um cálculo entre planilhas diferentes? Você já sabe como é que faz manual, é totalmente possível, né? Já faz muito tempo no Excel, mas o Copilot também consegue fazer com o editar com o Copilot, tá? Transformar uma exportação bruta de RP em um relatório formatado ou criar um template de acompanhamento a partir dos dados históricos. Ponto importante, quanto mais detalhado e específico for o prompt, melhor o resultado. Isso a gente tem visto desde o começo, tá? Não só para Excel, para tudo. Se a pessoa pedir, faça um relatório, sem mais contexto, meu Deus, o que é esse relatório, né? O Copilot vai criar algo genérico, vai jogar lá um indicador, vai cruzar um eixo X com um eixo Y que ele mesmo vai escolher e vai entregar. Errado ele não tá. Você pediu aberto desse jeito, né? Se pedir, né, em contrapartida, crie uma guia nova, uma planilha nova chamada Resumo com os totais mensais de receita e custo por região. Formatação em moeda BRL, em real brasileiro. E gráfico em linhas, comparando os dois. Caramba, é bem mais completa, bem mais complexa essa instrução aqui. O resultado será muito mais próximo do imaginado, do esperado. Você já imaginou tudo, a formatação final na sua mente. Transforma em prompt que ele te entrega em resultado, tá? Item 6. O usuário mantém controle total. Pode pausar, desfazer ou recuperar versões anteriores, que é aquilo que eu já dei um spoiler para vocês agora há pouco, tá? Por mais autônomo que o editar com o Copilot seja, o controle nunca sai das suas mãos enquanto usuário. A qualquer momento, durante a execução, é possível pausar ou cancelar, como eu falei para vocês. Após a execução, inclusive, nossa, executou, entregou, mas não era isso que eu queria. Detectei lá no finalzinho que não era esse, na verdade, o resultado que eu queria. Ctrl Z. O Ctrl Z tá ali, gente. Não acabou, não, tá? Não foi descontinuado, não. Ele desfaz as ações normalmente. E, se o resultado final não for satisfatório, além do Ctrl Z, você tem o histórico de versões, você tem o versionamento do OneDrive e do SharePoint, ok? Desde que a planilha esteja hospedada. Olha a importância da hospedagem da planilha em nuvem Microsoft, ok? Para recuperar o estado anterior do arquivo em um clique também. Ponto importante.
você elimina o principal medo do usuário corporativo, tá? Se o Copilot estragar o meu arquivo, a resposta é direta, nada é irreversível, reverta, ponto final, resolveu, tá? Então, para tirar o medo do usuário de usar as novidades da inteligência artificial, achar que ele não vai conseguir, que vai estragar, calma, tudo é reversível, explica para o teu usuário final. Você que está implementando, você que é um key user dentro da empresa, você que é um vanguardista dentro da sua empresa, você que é do RH, você que é gestor, você que é do TI, geralmente esses cenários que eu estou expondo aqui é a galera que ensina, que traz as novidades, que pega na mão e fala, não, vamos lá, eu vou te ensinar. Olha só, não é bicho de sete cabeças não, tá? O Copilot é poderoso, mas o usuário é sempre o responsável final pelo arquivo, tá? Não vá pensando que isso é para qualquer IA, para qualquer inteligência artificial, que a IA vai fazer o seu trabalho, que você só manda um prompt ali, deixa ela fazer, pega o resultado e entrega. Não! A IA vai fazer um auxílio, tá? Vai te adiantar tempo, vai te entregar um trabalho em menos tempo, muitas vezes com maior qualidade do que você faria manual, mas precisa existir uma revisão humana, manual, sua, para que você mesmo detecte, a IA não é perfeita, ela pode gerar inconsistências, erros, ela pode ter ido por um caminho que não seria o caminho que você escolheria, e você fazer o refinamento. É por isso que temos casos como, por exemplo, a receita de tapioca, que foi colocada dentro de uma petição, de um documento jurídico, e um juiz, não lembro se foi um juiz ou se foi uma juíza, leu ali, né, o documento, e não leu a receita de tapioca que estava lá dentro. E aí? Estão fazendo o trabalho bem feito? Né? Assim, o advogado que fez isso, a advogada que fez isso, também não me lembro se foi advogado ou advogada, fez justamente para poder mostrar que hoje nem os juízes estão lendo as petições que deveriam ler, né? E são pessoas, são profissionais que definem o futuro de pessoas, que definem o que vai acontecer com aquela pessoa no âmbito penal, no âmbito, enfim, civil, trabalhista e assim por diante, tá? Como também já teve advogados, advogadas que usou a IA para poder bater a petição sem revisar e fez uma bagunça, mencionou jurisprudência que não existe, tá? Então assim, IA para auxiliar. Olha o nome da IA da Microsoft, Copilot. Ela é um copiloto, ela não é o piloto. Você não pode deixar ela dirigir e tomar um café. Ela vai te auxiliar, tá? Muito bem. Próximo slide. Funcionalidades de contexto externo. Busca na web, tá? Copilot pode fundamentar respostas com pesquisa na web e exibir citações. Então, assim, ó, ele não está limitado a dados que estão dentro da sua planilha. Ele pode ir para fora. Assim como o Power Query já vai há bastante tempo, tá? Ele pode consultar a web para enriquecer as respostas com informações atualizadas, né, de bases externas na internet, exibir as citações de fontes utilizadas diretamente da fonte no painel. Por exemplo, você pode estar analisando dados de vendas de um produto e perguntar qual é a variação do câmbio do dólar. Poxa, a taxa do dólar varia frequentemente, né? Então, para que você vai dar um dado atrasado? Consulta naquele momento. Ele vai dar o dado atualizado daquele momento. Ele vai consultar a variação do câmbio dólar real no primeiro trimestre, né? Ou na janela que você quer que ele consulte ali. E o Copilot busca essa informação da web, onde tem bases que são atualizadas frequentemente, tá? E bases oficiais, inclusive, né? Bolsa de valores, etc. Ponto importante para reforçar: esse recurso é controlado pelo administrador do tenant, então vai envolver aí o administrador do seu ambiente de Microsoft 365. Em muitas empresas, a busca na web pode estar desabilitada para os seus copilots aí, Excel, Word, tá? É algo que a gente habilita e desabilita. Eu vou mostrar na prática também na segunda parte dessa aula, tá? Não fique chateado, essa aula realmente é uma aula grande, comprida, mas é necessária. Se você quer aprender, se você está aqui, se você assinou o treinamento ou está assistindo a demonstração dessa aula, é porque você precisa e você quer aprender, tá? Então vamos lá. Ela pode estar desabilitada. Seu administrador pode ter desabilitado no seu Copilot aí para Excel, tá? Ou por política de segurança ou manualmente lá no seu aplicativo. Se a pessoa não encontrar a opção no painel, provavelmente o administrador desativou a possibilidade de ativar pelo aplicativo. Aí é back-end, aí é servidor. Servidor manda no client, né? Então, opa, acabei passando para o próximo slide aqui sem querer. Pera lá, voltemos.
Aí é só falar com o seu administrador, tá? Se você precisa. Justifica lá para ele, pede para ele habilitar para você. Muito bem. Então você pode se perguntar: como é que eu sei que o Copilot usa a web para responder ou não? Quando o Copilot usa fontes da web, ele exibe citações numeradas no painel com o link da fonte. Você percebe que ele, lá no finalzinho do resultado que ele trouxe, ele tem uma pílulazinha, um linkzinho, um botãozinho, que se você for ver, é a fonte da informação que ele foi buscar para te trazer e formular a resposta, formatar, compilar a resposta para você, tá? Aí ele usa informações que são internas também para fazer isso e busca as fontes internas também. E-mails, anexos de e-mails, documentos, reuniões, chats do Teams, né, arquivos via Microsoft Graph, o tecido conjuntivo, o cérebro do Microsoft 365. Além da internet, da web como um todo, o Copilot usa contexto interno, como eu acabei de explicar para vocês. Então aqui você tem exemplos como: quais foram os compromissos de entrega mencionados nas últimas reuniões com o cliente XPTO? Ele vai trazer. O Copilot busca essa informação nos e-mails, nas reuniões, ele cruza todos os dados corporativos, organizacionais e te traz essas informações, tá? Isso é possível porque o Copilot tem acesso ao Microsoft Graph, a camada que conecta todos os dados, serviços, identidades, máquinas, dispositivos, dados, aplicações, conecta tudo. Ele é o tecido conjuntivo, tá? É o que transforma o Copilot em um assistente, né? Ele transforma de assistente de planilha simples em um verdadeiro assistente de trabalho corporativo, tá? Não só o Copilot para Excel, os outros Copilots também, tá? Para outras aplicações, o Copilot Chat principal que fica na web, no aplicativo para Windows, né, da homepage do usuário e por aí vai. Ponto importante desse slide: o acesso ao contexto de trabalho respeita permissões do usuário, isso é importantíssimo. O Copilot só vai conseguir acessar e-mails, reuniões, arquivos que o usuário que está fazendo o prompt pedindo para pesquisar tem acesso. Se você é um usuário do comercial e você está fazendo uma pesquisa que envolve, o Microsoft Graph entende, que envolve um documento financeiro que tem um nível de um escopo mais restritivo, ele é sensível e você não deve ter acesso enquanto colaborador do comercial, ele não vai consultar esse documento, porque você não pode acessar. Você pode ir lá manual na pastinha e acessar? Não, você não tem acesso lá. Uma vez que você não tem acesso lá, o Copilot também não vai usar este dado, este arquivo, esta fonte, como uma fonte de pesquisa para te trazer resultados, e muito menos trazer resultado que venha de lá, entende? Isso é muito importante. Governança, segurança de dados, LGPD, ok? Privacidade também, né? Entrou aí uma questão, olha lá, já fomos para o segundo item, né? Vamos para o terceiro agora, que é o Work IQ. Também chegou em março de 2026 agora, que é a parte de contexto organizacional, trazido automaticamente ao editar, sem precisar referenciar manualmente. Então o que vem a ser isso? O Work IQ, ou o Copilot Work, que a gente chama, é uma das novidades mais recentes do Copilot para Excel. Entrou para o Copilot como um todo e, claro, foi para o Copilot de Excel também. Lançado em março de 2026. Antes dele, para usar contexto organizacional, o usuário precisava referenciar explicitamente. Vá nos meus e-mails, vá nos meus anexos de e-mails, vá nos meus agendamentos de calendário, agora não mais, tá? Agora, com o WorkIQ, o Copilot traz esse contexto automaticamente. Ele identifica o que é relevante para a tarefa em andamento que o usuário pode pedir. Então, até no prompt, você pode agora ter um tempinho ali mais otimizado para construir o seu prompt, porque é lógico que agora ele vai buscar em tudo que você tem acesso. Por exemplo, se você está editando uma planilha de acompanhamento de projetos e o WorkIQ pode automaticamente trazer o contexto das últimas reuniões sobre aquele projeto XPTO, dos e-mails trocados sobre aquele daquele projeto XPTO, com o time de arquivos relacionados, tudo sem você referenciar nada manualmente, só pedir de fato o miolo do que você quer trazer, do que você quer que o Copilot traga, tá? Ponto importante, o WorkIQ ainda está em rollout, tá? Ele é relativamente novo e pode não estar disponível em todos os tenants, pode não ter aparecido para você ainda. Então verifica a licença, tudo aquilo e verifica se o seu tenant está em first release, né, no anel de lançamento com novidades lançadas para todos ou direcionadas, tá? Qualquer coisa consulte seu administrador de TI. Se você não perceber esse comportamento automático, pode ser que o recurso ainda não chegou no seu ambiente, tá? Vale monitorar o roadmap, né? Que é ali o roadmap é o lugar, né? Uma página da Microsoft que mostra tudo que tem de novidade, o que está sendo inventado, o que está sendo testado, o que já está sendo lançado como versão final e assim por diante. A gente chama de roadmap, tá? Para acompanhar a disponibilidade. Item 4 e último aqui desse slide. Anexar arquivos.
Possível anexar arquivos ou conteúdo de trabalho no chat para enriquecer o contexto, quando você dá contexto. Ó, me traga isso aqui, faça isso aqui, com base nisso aqui que eu estou te colocando mais explicitamente, essas fontes de dados, leve em consideração, analise elas também, porque elas são importantes. Mais ou menos isso, tá? Além do contexto automático, o usuário pode enriquecer manualmente o contexto do Copilot, anexando arquivos diretamente no chat do painel, porque esses arquivos podem, inclusive, não estarem hospedados em ambiente Microsoft. Estava no pendrive, estava no HD externo, estava no Google Drive, no Dropbox, aonde o Microsoft Graph não chega naturalmente, a não ser que haja um connector, né, um MCP server ali. Então, né, um conector, enfim, uma API, alguma coisa do tipo. Então, você adiciona pontualmente. Então, além de tudo que você consegue enxergar e usar aqui como base de consulta no Microsoft 365 através do Microsoft Graph, também use esse arquivo que está vindo de fonte específica. Só que eu estou te mostrando aqui, eu estou anexando ao chat, ao pedido, ao prompt, tá? Isso é útil quando você usa, né, você quer que o Copilot considere um documento específico que não está vinculado à planilha atual, como uma proposta comercial em Word, uma apresentação em PowerPoint ou um arquivo do OneDrive. Se está hospedado em ambiente Microsoft, basta você referenciar com slash, com a barra, e vou mostrar isso funcionando, é bem prático. Você não precisa nem pegar o arquivo lá em si, arrastar e soltar. Não, você menciona, não já está hospedado no ambiente Microsoft, dá um slash, um barra, começa a digitar o nome do arquivo que ele aparece no chat, você construindo o prompt. É bem bacana. Você vai gostar de ver isso na parte prática, tá? Porque falar é conceitual, às vezes não dá para desenhar muito bem na cabeça, uma vez que, de repente, você que está aí nunca viu isso funcionando. Mas na prática, vai encher seus olhos, você vai ver isso funcionando na prática em tempo real, tá? Professor, eu posso anexar qualquer arquivo de qualquer tipo? Vamos lá. O Copilot aceita arquivos do ecossistema Microsoft 365. Arquivos que o Word é compatível, DocX, muito embora os mais recentes, como eu falei, são mais compatíveis, tá? Planilhas do Excel, apresentações do PowerPoint, PDFs são bem compatíveis, tá? E outros documentos salvos no OneDrive ou no SharePoint. Arquivos com rótulos de confidencialidade têm restrição do nível de confidencialidade, tá? E podem ter limitações dependendo das políticas do tenant, né? Se o seu ambiente aí tem política administrativa. Muito bem. Outros recursos avançados, vamos passar rápido, que a gente já está finalizando, tá? Então vamos lá. Trabalhar com dados em múltiplas planilhas, adicionar e renomear e excluir abas, tudo isso o Copilot também faz para você. Só pedir. Inserir e modificar valores e intervalos, aplicar bordas, estilos de fonte e validações de dados. Aqui é mais rápido porque aqui já é o finalzinho, tá? Modelagem de cenários, what if, tá? Simular variações nos dados também. Nesses eu não vou me ater muito. Governança, limites e boas práticas, requisitos de segurança e compliance, limites importantes, boas práticas para uso corporativo, tá? Esses itens a gente vai explanar melhor nas próximas aulas, eu vou dar apenas uma pincelada, uma passada aqui, para a gente já começar a próxima aula com esses itens e aí já partir para a parte prática, tá? Requisitos de segurança e compliance, dê uma olhadinha aí, veremos isso. Política de DLP, dados processados no Azure, rótulos de confidencialidade que eu tenho falado tanto aqui já com vocês, controle de fontes, aonde que pode ir, se pode ir na web ou não pode, arquivos highly confidential, né, que podem bloquear a função Copilot, a função específica que surgiu para trabalho com o Copilot, uma função de Excel que surgiu, quero mostrar ela funcionando com vocês, tá? Limites importantes, olha lá, respostas de inteligência artificial, função Copilot, editar com Copilot, que faz alterações diretas na pasta de trabalho, use com cuidados em arquivos compartilhados ou confidenciais, conexão com a internet, processamento no Azure, tarefas muito complexas que podem levar alguns minutos no Agent Mode, né, que é esse modo agente, esse modo de edição do Copilot aí. Boas práticas de uso corporativo, sempre revise, trate as saídas do Copilot como rascunho, confira, valide, corrija antes de compartilhar. Olha a receita de pamonha na petição. Tá? Use tabelas, aplique Ctrl T. Ó, lá no comecinho eu falei sobre isso. Prompts específicos. Quanto mais específicos, mais a probabilidade do Copilot te entregar um resultado adequado, esperado, profissional, bonito, bom, do que se você colocar um prompt ali meia boca, tá? Desfaça quando necessário. Não tenha medo. Tá com medo? Pega uma planilha de teste, faz um Ctrl C na planilha, um Ctrl V, chama essa aqui de não sei o que, não sei o que, não sei o que, original, barra, lab, teste alguma coisa, deixa a original lá e mexe nessa vontade. Perdeu o medo? Passa a editar as planilhas originais, porque se acontecer alguma coisa que não era para acontecer, Ctrl Z, versionamento. Lembra que eu falei com vocês? Separe análise de auditoria, use o Copilot para acelerar, use fórmulas nativas para cálculos críticos.
Muito bem. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, né? Até a próxima aula. A gente vai ter uma introdução apenas na próxima aula, com esses últimos slides, para a gente aprofundar um pouquinho mais e já partiremos para a parte prática. Casemiro, caramba, aulas de quase 2 horas. Sim, quer aprender? Vamos embora, não tenha preguiça, tá certo? Muito obrigado por ter assistido a mais essa aula e até a próxima.